E eu sou, não que eu sou contra você abrir um ministério, eu acho que não é o momento, não é o certo, entende? Ainda Deus não colocou no meu coração, se um dia colocar e me dar condição para isso, a gente fará isso, mas a ideia sim era levar o amor de Deus, sem anunciar a placa de igreja tal, vem para minha igreja que a minha igreja é melhor, não, eu apresentar Jesus. Pastor, assim, eu quero já falar um pouco, eu estive acompanhando o aplicativo onde você tem uma rádio web chamada Vida com Deus. Isso. E eu queria que o senhor trouxesse para nós assim, essas experiências, como tem sido, e conta um pouco assim da sua história, como o senhor chegou aqui na cidade de Presidente Prudente, como tem sido tudo isso que Deus tem feito assim através do Senhor, através da família do Senhor. Conta um pouco para nós sobre essa experiência, porque quando se fala rádio, as pessoas já têm aquele... Cara, mas e a internet agora? Então eu já vi que a rádio web, então opa, já tem o web. Já tem o web, já tive que andar junto com a tecnologia, junto com esse mundo digital, igual nós estamos aqui no YouTube. E eu quero que o senhor compartilhe um pouco para essa pessoa que pensa e está aí construindo, começando, que ela possa entender que é um meio de encontrar as pessoas de fato, né? Bom, quero dizer assim, a minha primeira ideia é sim anunciar o amor de Deus. Amém. Né? Primeiro, a ideia é anunciar o amor de Deus sem vincular igrejolidade, sem vincular igrejas. Então ali não fala nome, placas de igreja, e sim o amor de Deus ao próximo. A minha história, eu nasci num berço evangélico, graças a Deus por isso. Nasci num lar pastoral, né? Meus pais são, desde que eu não entendo por gente, meu pai é pastor de um ministério já há 41 anos. E pastor aposentado desde 2002. Sofreu um acidente, mas assim, eu nasci aprendendo sobre aquele lá. Então você tem um chamado desde criança. Desde 4 anos de idade, eu já pregoava a palavra de Deus. Naquela época, 1980, 85 ali, tinha aqueles congressos infantil, e a gente pregava através daquilo ali. E Deus usava através de cura, libertações desde aquela idade. E eu fiquei no ministério, na igreja, buscando a Deus. E com isso trouxe o conhecimento, aprendi o conhecimento desde 6, 7 anos, sempre atrás de microfone também, em rádio. Na época, estava comentando aqui, AM, né? Antigas AM. Sim. E a gente vem trazendo ali a bagagem, trabalhava, tinha vez dormia dentro de rádio 24 horas. Meu pai locava, ele tomava, não era aquele pastor local, e sim pastor que tomava conta de estado todo, de mais de 40 igrejas. Então, assim, ele era um pastor, né, regional ali, que tomava conta de igrejas, alugava rádio 24 horas. E ali a gente sempre estava trabalhando. Era o filho, então você que trabalhava de graça, né? Mas sempre ali levando o amor de Deus, anunciando Deus. Já carregando a herança. Infelizmente, eu tive, graças a Deus, entre partes, assim, um lar cristão, mas eu, por viver numa doutrina, eu queria conhecer o mundo. E eu saí da igreja, fiquei muito tempo fora, e quando Deus me apertou de tudo que é jeito, eu falei, não tenho como correr, eu tive que voltar para a presença de Deus. Nessa volta para a presença de Deus, eu já voltei casado, pai, né, e Deus me deu a oportunidade de a gente continuar fazendo aquilo que fazia, que parei de fazê-lo. Sim. Né? E quando nós colocamos vontade, eu e minha esposa, nós somos empresários e paramos de trabalhar e decidimos morar numa praia. Contar a história como nós chegamos aqui, né? Sim. E como o Adriano falou, planejou Guarujá e veio parar em Presidente Prudente. Mas tudo é o plano de Deus. Tudo é o plano de Deus. Quando nós colocamos a nossa vida no altar, é Deus que nos guia. A nossa vontade seria morar e anunciar. Falei, vamos lá, vamos fazer o trabalho. Eu e minha esposa, nós fazemos um trabalho para a sociedade, fazemos bazar, né? Ajudamos com cestas básicas, né? Ajudamos da melhor forma e da maneira que nós podemos alcançá-lo isso. E nós vamos chegar lá e vamos fazer isso. Não conseguimos fazer nada, quer dizer, não chegamos nem mudar para lá, não conseguimos achar casa, e na volta, passando pela Raposa Tavares, não conhecemos Presidente Prudente, não conhecia, e chegamos em casa e falamos assim, o que nós achamos de Presidente Prudente? É uma cidade, parece que tem um futuro bom lá, é uma cidade que tem escolas, nós temos uma filha pequena, tem boas faculdades, no futuro pode colocar ela numa boa faculdade. E a ideia foi, entramos pela cidade, passamos aqui pelo Cristo aqui,
Eu lembro que era 1h45, 3 horas da tarde, às 15 horas, nós estávamos voltando já com casa alugada. Você vê como quando tem Deus na frente. Aí nós se unimos no ministério, começamos a trabalhar, mudamos para cá, unimos o ministério, começamos a fazer a obra de Deus 24 horas, fazendo visita, oração, nós somos pastores, e começamos a se entregar a Deus, 100% a Deus. Não esquecendo do lar familiar, para não viver aquilo que eu vivi no passado. Sim. Né? Eu não julgando meus pais, mas isso não tinha aquele lar familiar. E hoje, eu de uma forma não querendo viver a mesma forma que eu vivi na infância, apresentando minha filha, né, hoje para o mundo, e mais sim trazendo o evangelho para ela de outra forma também. Né, para não distanciar dos caminhos do Senhor, mostrando que é o caminho de Deus, e começamos a ajudar pessoas, fazendo bazar beneficente, ajudando com cestas básicas, em frente de um trabalho aqui na cidade, ministerial. Eu estava sendo, parece que preso, eu queria alcançar mais vidas, e eu não consegui. Quando você fica debaixo de uma autoridade espiritual, que eu tinha um pastor, eu tinha um líder, e você fica debaixo, às vezes você faz, o outro não faz, o outro fica aquela coisa e cria vai criar aquela empatia. E eu sou, não que eu sou contra você abrir um ministério, eu acho que não é o momento, não é o certo, entende? E ainda Deus não colocou no meu coração, se um dia colocar e me dar condição para isso, a gente fará isso, mas a ideia sim era levar o amor de Deus, sem anunciar a placa de igreja tal, vem para minha igreja que a minha igreja é melhor, não, eu apresentar Jesus.